Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre o reino Plantas, onde vamos ter três momentos: um bate-papo, uma resolução de questões e, por último, algumas dicas. Eu me chamo Samuel Oliveira, sou residente da Residência Pedagógica na Escola Antônio Siqueira, assim como a Lara. Nós dois somos estudantes de Ciências Biológicas pela UFC. E hoje, para esse nosso vídeo, a gente conta com a presença do nosso convidado, professor Yuri Siqueira. Ele é formado em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará. Ele foi bolsista e também foi supervisor do PIBID pela UFC também. Atualmente, ele cursa especialização em Educação Ambiental e leciona na rede pública estadual, dando aula para o ensino médio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Samuel. Obrigado, Lara, também pelo convite. Prazer estar aqui. A gente que agradece. Para iniciar o nosso bate-papo, a Lara vai encaminhar a primeira pergunta. Boa tarde, professor. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Bem, para começar esse nosso bate-papo, né, é muito importante deixar esclarecer para os alunos, né, qual a importância da botânica, né? Por que estudar a botânica? Como vocês provavelmente já sabem, e vocês estão vendo aí pelo slide, botânica está relacionada com o quê? Com as plantas, né? Então, vocês estudaram isso dentro do ensino médio, principalmente no seu segundo ano do ensino médio, né? E quando vocês estão estudando botânica, vocês têm uma grande dificuldade, não só os alunos do ensino médio, mas alunos da universidade, e a gente também, como professor, porque a gente nunca para de estudar. Então, a grande dificuldade que a gente observa nisso é um grande número de nomes que vão aparecendo de uma vez quando a gente vai estudar a biodiversidade, e são nomes de coisas, de elementos que a gente não costuma estar vendo. Sendo que, na realidade, a gente costuma estar vendo sim. Muitas vezes a gente não está reparando nessas coisas, né? Então, a grande dificuldade para a botânica é exatamente essa dificuldade de enxergar o que está sendo estudado, que é uma grande dificuldade que se tem em várias partes da ciência. E a partir do momento que a gente consegue enxergar aquilo que o professor está falando, aquilo que o livro está apresentando para a gente, muda completamente, né? O que é que adianta lá estar falando o professor na lousa ali para vocês? Ah, uma flor pentâmera tem 5 pétalas, uma flor trímera vai ter sempre pétalas em trios. Mas naquele momento você não está enxergando. Se ele só está falando, se aquilo está só escrito, aquilo não chega para você, né? Então, a grande dificuldade de botânica sempre é enxergar o que está sendo dito. E essa dica de estudo, ela serve não só para botânica, serve para várias outras áreas da biologia, várias outras áreas da ciência também. Tá? Então, sempre que você pega uma matéria nova, que você está tendo dificuldade, você para, pensa ali, dá uma refletida. Tá, mas onde é que está aquilo? Né? Onde é que está aquilo? Ah, eu nunca vou usar a coisa tal. Será que é verdade isso? Onde é que aquilo é aplicado? Onde é que aquilo está sendo ali? Onde é que aquilo faz parte da tua vida? Onde é que aquilo faz parte do teu dia a dia? Talvez especificamente do teu dia a dia não faça parte, mas do dia a dia de outras pessoas pode fazer parte sim. Tá? Então, a grande dificuldade da botânica é de você estar enxergando essa, essa, essa matéria, esses nomes estranhos no teu dia a dia, né? Professor Yuri, então, assim, em que momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente pode ver melhor, com mais clareza, as plantas ali fazendo parte? Tem um momento que eu amo as plantas, aquele momento em que dei aula de manhã,
Estou voltando para casa no caminho da parada de ônibus, e aí naquela parada de ônibus tem uma árvore com uma sombra maravilhosa. E aquela sombra daquela árvore é muito melhor do que a sombra de uma parada construída de metal, de concreto pela prefeitura, né? E aí muitas pessoas não se perguntam por que isso. E se é tão bom, porque não temos mais dessas plantas? E elas estão lá exatamente fornecendo esse, digamos assim, funcionando como um guarda-chuva para aquele sol e garantindo um clima bem melhor naquele microambiente ali da parada de ônibus, pelo seu metabolismo. Tá? Ela não só está bloqueando o sol, ela também está liberando água para a atmosfera, está liberando mais oxigênio. Tudo aquilo vai tornar aquele microambiente mais agradável para você esperar seu ônibus. Então já é um canto muito importante onde a gente encontra, sim, a botânica no nosso dia a dia. Tá? Então ela torna todo esse viver na cidade mais agradável. Você tem uma casa que é de frente para o sol durante a tarde. Se você tem árvores em frente à sua casa, vai bloquear todo aquele sol e todo aquele calor massacrante. Onde mais a gente tem botânica? Não para aí. A botânica, ela vai estar em muitos dos remédios que a gente usa, em toda a nossa nutrição. Né? O que é aquilo que eu estou comendo? Por que aquilo é bom para a minha saúde? Alimentos fibrosos ajudam na digestão, ajudam no trânsito intestinal. Que alimentos fibrosos são esses? Onde é que eu vou encontrar na planta regiões que têm uma maior concentração de fibra? Então, eu tenho que conhecer um pouquinho de botânica para aquilo, para poder direcionar melhor a minha alimentação, direcionar melhor a minha nutrição. O que é que eu estou comendo dentre aqueles alimentos, né? Por que nós vamos ter maior quantidade de planta A, B ou C? Exatamente pelo como elas funcionam e o que elas produzem de útil diretamente para o ser humano. Então, botânica está em tudo isso. Tá? No feijão que você bota na sua mesa, até na sombra que você vai encontrar na calçada. Bem, a próxima pergunta é: por que é importante estudar botânica na escola, né? Que a gente estuda lá desde o Fundamental 2, né, até o ensino médio. E existe, né, o curso de Ciências Biológicas, onde você estuda um pouco mais de botânica mais aprofundada. Então, daí a gente já tira que ela tem alguma importância, não é, para a gente. Então, qual seria essa importância? Para a gente ter uma noção, não temos só a biologia que estuda a botânica. Né? Temos agronomia que vai estudar botânica. O curso de zootecnia também vai ter uma boa parte do seu curso dedicada à botânica. Nós temos muitas disciplinas dentro do curso de química, dentro do curso de farmácia, também dedicada ao estudo dessas plantas. Engenharia florestal, então temos vários cursos que estudam botânica, que estudam essas plantas. Então, daí realmente a gente tem uma ótima noção, Lara, de que é muito importante o estudo desses seres vivos. Primeira coisa, eles também são seres vivos, né? E como seres vivos fazem parte de todo um conjunto de onde a gente vive, garantindo para a gente ali, lembrando lá da calçada com a sombreada, né? Garantindo para a gente um ambiente ideal para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para o nosso futuro. Estudar as plantas vai garantir com que, por exemplo, um engenheiro florestal, ele saiba qual é o melhor tipo de madeira para construir uma escada. Qual é o tipo de madeira que pode ser utilizado na construção civil? É qualquer tipo de madeira? Não é. Né? Então, tudo isso vai ser muito aprofundado dentro desses cursos. A questão das flores, a interação com os outros seres vivos, né, com os insetos, com os pássaros. Como é que eu posso aumentar a produtividade
lá do meu pé de milho. Então, tudo isso vai ser estudado. A questão da saúde, construção civil, né? Saúde, produção de remédios, a construção civil, a produção de alimentos e a própria questão do equilíbrio ambiental, que é o básico do cuidar da nossa casa, o nosso planeta onde a gente vive. Professor, e sabendo da importância que as plantas têm, da importância de estudar elas, o que que a gente pode fazer para facilitar a aprendizagem? Porque muita gente tem dificuldade de estudar botânica porque não gosta, porque não acha importante, ou por outros motivos. E como facilitar esse processo de aprendizagem e estudo da botânica? O grande assim, processo para poder facilitar para quem tem dificuldade dentro da botânica é um processo para qualquer coisa que tu tenha dificuldade de estudar. É buscar um significado daquilo para você. Tá? Onde é que eu tenho planta? Ah, tem planta lá no meu quintal. Tem planta lá no meu jardim. Não, eu não tenho planta em casa de jeito nenhum. Mas no caminho da escola existem plantas. Tem planta lá no jardim da escola. Dessas plantas que eu estou vendo, o que é que aquilo tem a ver com o que o professor está falando? Eu olhei para aquele vegetal, aquela matéria que o professor me apresentou, onde é que está naquele ser vivo? Você estuda dentro de botânica seres vivos. Você saiu da sala de aula, chegou no jardim da escola, aquele ser vivo que você estudou está lá. Então, é exatamente você sempre buscar esse significado, essa referência na tua vida real mesmo, para facilitar esse processo de estudo. Acho que a principal dica é a chave realmente para esse processo. Certo. A gente encerra aqui então essa nossa primeira parte do vídeo, que foi esse bate-papo mais direto. E vamos agora para a resolução de questões. Então a gente tem aí a primeira questão. Pessoal, ótimo, todas as questões, né? Só falar assim com vocês rapidinho, antes de ir direto para as questões propriamente dito, sobre esse tema dentro do Enem, tá? Eu, sinceramente, não espero que o Enem traga nada do tipo de questionar sobre pandemia, de estar questionando, trazendo questões ali que possam trazer algum tema polêmico, tá? Porque com o governo atual a gente já observou uma modificação no padrão do Enem, dele se tornar um pouco menos crítico do que ele já era. Tá? Então, essa tendência foi observada. No que ele se torna menos crítico, ele se torna mais conteudista. Tá? Então, não esperamos encontrar questões no Enem que estejam falando, por exemplo, ali da queimada do Pantanal, que falem sobre queimadas na Amazônia e de problemas ambientais relacionados a isso. Eu, sinceramente, não espero. Se isso acontecer, para mim vai ser uma grande surpresa e, no final das contas, uma surpresa positiva. Isso era uma surpresa que eu gostaria de ter. Mas eu sei que muitas pessoas lá de dentro do INEP, dos elaboradores do Enem, foram alterados pelo governo atual. Tá? Então, eu espero que seja menos crítico, um pouco mais conteudista, mas ainda assim sem sair do molde de contextualização. Tá? Então, essa primeira questão aí, ela vem com base em uma música, né? Então, vamos dar uma escutadinha nessa música? Acompanha a letra. Vem ver, vem conhecer minha cidade, sorriso, terra dos pinheirais.
Certo. Tá ótimo até aí. Tá ótimo. Pode dar um pause na música pra gente voltar aqui. Beleza. Então, gente. Ah, professor, que música lentinha, que música chatinha. Mas é uma música essencial para resolver essa questão. Professor, então eu tenho que conhecer milhares de músicas sobre o meu tema para poder resolver esse tipo de questão? Não, exatamente porque as provas vão estar trazendo a letra das músicas, como vocês estão observando aí no slide, tá? Então, dica para resolução dessas questões estilo Enem, tá? Essa questão em si, ela não foi do Enem, mas ela é estilo Enem, tá? Então, primeira dica é, nem sempre, galera, nem sempre o texto de referência, ele vai ser essencial para você resolver a sua questão, principalmente se as questões se tornam mais conteudistas. E vocês sabem que o tempo, ele é essencial na resolução de questões do Enem. Então, primeira dica é, vai direto para o comando da questão. Por que isso? Você olhando para o comando da questão, se for uma questão com conteúdo plenamente conteudista, você vai conseguir responder diretamente sem ler todo o texto de suporte. Isso você ganhou tempo, tá? Que você vai usar nas questões mais difíceis que vão estar mais na frente, tá? Então, primeira coisa, dê uma olhada no comando da questão. Então, de acordo com a letra do professor Inami Custódio, a gralha azul é uma plantadora de uma árvore majestosa, o pinheiro do Pará. A que grupo vegetal essa árvore pertence? Pronto. Se você sabe que é um pinheiro, você automaticamente consegue responder essa questão. Eu sei que pinheiros estão lá no grupo das gimnospermas. Então, imediatamente você consegue responder com o item C. Ah, professor, eu não sou bom conhecedor de planta, não. Como é que eu ia saber que o pinheiro do Pará é uma gimnosperma? Beleza. Você vai lá para o texto da música e você vai obter algumas dicas, tá? Você tem ali, ó, o pinheiro da pinha. Gente, o que é que são as pinhas? São as estruturas reprodutivas das gimnospermas. Então, se você não soubesse que um pinheiro é uma gimnosperma, você sabia, porque você estudou as gimnospermas, professor, não sou obrigado a saber que o pinheiro do Pará é uma gimnosperma. Beleza. Mas, se você estudou os grupos vegetais, você sabe que quem tem pinhão, quem tem pinha, são as gimnospermas. O pinhão é uma estrutura, a gente vai ver um pouquinho uma imagem na frente, vai ficar um pouco melhor para vocês verem, mas é uma estrutura ressecada ali, dura, reprodutiva das gimnospermas. Enquanto nas angiospermas, a estrutura reprodutiva já é uma estrutura bem mais delicada, toda colorida, a famosa flor. Professor, e como é que eu sei que não é uma briófita ou uma pteridófita? As briófitas e as pteridófitas têm essas estruturas reprodutivas escondidas, é muito difícil de ver. A pteridófita, o maior exemplo clássico das pteridófitas são quem? As samambaias. Então, debaixo, tem aqui a flor da samambaia, a folha da samambaia, debaixo da folha da samambaia vão aparecer umas manchinhas marrons, que são as estruturas reprodutivas das samambaias. Mas está escondidozinho. E só acontece na época de reprodução dela, não está lá o ano todo. A briófita, aquelas plantinhas pequenininhas, que vão até ali de 2 a 5 centímetros. As suas estruturas, elas nem são consideradas folhas verdadeiras, caules verdadeiros, raízes verdadeiras, são bem simples, tá? Elas são estruturas que vão estar fazendo a função de raiz, de caule, de folha. E a mesma coisa, a sua estrutura reprodutiva vai ser muito pequena, você não vai conseguir
enxergar. Você precisa ali de uma lupa ali para lhe ajudar. Ou então, se você tiver uma visão muito boa, você consegue sim enxergar direitinho as suas estruturas reprodutivas, tá? Mas você estudou os grupos vegetais, você vai lembrar que pinha e pinhão são as estruturas reprodutivas das gimnospermas. Nessa primeira questão, ficamos com o item C, tá? Vamos lá para a próxima. Ótimo. Então, a primeira já ficou de dica para a segunda. Olha essa imagem aí que a questão está trazendo. No lugar de trazer um grande texto, a questão trouxe uma imagem. Olhando para essa imagem, vocês estão tendo exatamente as estruturas chamadas de pinhas e pinhões. Tá? Professor, por que essas pinhas e pinhões estão nessa guirlanda, esse círculo que ele é construído na época natalina, né? O costume de construção de guirlandas, isso vem de regiões mais são das regiões temperadas, onde no inverno você realmente vai ter neve, tá? Então, no seu período de inverno, você realmente vai ter neve. E nesse período de inverno onde vai ter neve, imagina aí, galera, tudo coberto de neve, tudo branco. É um período em que, se for um local muito frio, tu vai passar 3 meses lá direto com neve, fica tudo branco, sem graça. Então, eles utilizavam muitas dessas vegetações que suportam frio para trazer enfeites para suas casas, tá? Então, era uma das coisas que eles utilizavam, eram esses pinhões para a construção dessas guirlandas. E as gimnospermas são ótimas, os pinheiros são ótimos para sobreviver nesse tipo de ambiente. Por isso que comumente era construído ali com pinhões e com galhos de gimnospermas. Tá? Então, a pergunta da questão, a estrutura vegetal apresentada corresponde a... Beleza, a gente já sabe que é uma estrutura reprodutiva de pinheiros. Se é reprodutiva de pinheiros, nós vamos ter as gimnospermas. Tá? Então, a primeira questão já serviu de suporte ali para a nossa segunda questão. Ok? Então, segunda questão, a gente ficou com o item E, estrutura reprodutiva de gimnospermas na segunda questão. Tá? Se vocês forem tendo dúvidas, pessoal, depois vocês vão colocando aí nos comentários do vídeo, que a Lara e o Samuel vão estar dispostos aí para tirar as dúvidas de vocês. Vamos para a próxima. Opa! E aí você já vê uma questão, novamente, de textão, né? E dessa vez não é uma música. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma notícia. Então, quando é uma notícia, normalmente ela vai ser realmente importante para a resolução da tua questão, certo? Mas vamos fazer aquele exercício, pular direto para o comando da questão, depois voltar para o texto de suporte, para ver no que é que dá. Beleza. Sobre os organismos descritos no texto, marca a alternativa correta. Opa, então preciso descobrir quais são os organismos. Tá? Então, eu tenho que primeiro identificar os organismos. Então, aqui já temos uma vantagem quando a gente vai direto para o comando da questão. Mesmo que você necessite ler o texto, eu sei o que é necessário naquele meu texto. O meu texto grande, ele vai trazer muitas informações. O que é que eu preciso? Beleza, quando eu for ler o texto, o que é que eu vou identificar? Vou identificar o organismo que foi descrito. Tá? E aí, olhando rapidamente, os itens vão estar mostrando grupos vegetais. Então, entre angiosperma e gimnosperma. Então, eu vou ter que tentar identificar no meu texto quais são os elementos que garantem ali que ele é angiosperma e gimnosperma. Vamos lá para o texto agora. Faz esse exercício, pessoal. Dá uma pausa no vídeo agora. Você lê o texto
tenta identificar que organismo é esse, tenta ver qual lá o item correto que você marcaria, identificou qual era o item que você marcaria, volta aqui, dá o play e confere com a gente se deu certo aí no seu raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Identificando os genes que podem salvar a araucária do risco de extinção. Beleza, você não é obrigado a conhecer todas as plantas. Você não é obrigado a saber exatamente se a araucária é angiosperma ou gimnosperma. Mas vamos ver as outras informações do texto para ver o que é que ele me diz. Formação embrionária do pinhão. Opa! Estamos falando de pinhão de novo, então estamos falando de gimnosperma. Tá? Semente do pinheiro brasileiro é alvo de abordagem molecular inédita capaz de auxiliar na preservação da espécie. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, identificaram 24.181 genes ligados à formação do embrião da araucária, árvore nativa do Brasil, também chamada de pinheiro brasileiro, e de sua semente, o pinhão. A descoberta pode auxiliar no estabelecimento de um sistema de programação in vitro da espécie que dá um risco. Gente, até aqui, a questão está pedindo o quê? Está pedindo para você identificar o organismo. Você sabe que é uma árvore. Então, se é árvore, é uma estrutura vegetal que tem caule, ele é grande, tá? Você sabe que ele tem pinhão, então você sabe que ele é gimnosperma. Então, aqui nós já temos muitas informações. Volta rapidinho lá para os itens. E aí, nos itens, eu já vou reduzir aqui. Nada de angiosperma. Você exclui o C, exclui o D. O que é que ele me traz? Uma estrutura lenhosa, ótimo. Vascular e dioica. É uma gimnosperma vascular, dioica e com endosperma triploide. Ainda não falou sobre essa questão se ela vai apresentar os órgãos, as estruturas reprodutivas masculina e feminina na mesma planta ou não. Então, até onde a gente leu, a gente não tem como ter certeza se ela é monóica ou é dioica. Lá embaixo é uma gimnosperma avascular monóica do grupo Cripiste. Então, nós vamos, a próxima informação que a gente vai ter que procurar se ela é monóica ou se ela é dioica. Vamos ver lá se o texto apresenta essa informação na continuidade. De acordo com a União Internacional de Conservação da Natureza, e cuja madeira tem alvo de valor no mercado. Tá. Com identificação do gene, será possível um maior controle sobre o processo da embriogênese somática, ou seja, a formação de um embrião em que haja fecundação a partir das células não reprodutivas. Trata-se de uma das propriedades das mais promissoras técnicas de biotecnologia na produção de embriões vegetais, que permite a criopreservação, conservação no meio de congelamento, e a clonagem em massa. No caso da araucária, ela é dificultada porque as sementes perdem viabilidade e não sobrevivem a longos períodos armazenados, tá? Então, o texto não trouxe todas as informações necessárias para você tirar tudo dela, tá? Então, muitas das questões estilo Enem, eles vão te dar ali 90% das informações que tu precisa para resolver, tá? E esses outros 10% é essa bagagem de informação que você precisa carregar para a prova, tá? Você não precisa saber de tudo, você pode aprender a todo momento é uma experiência de aprendizado, certo? Mas, no caso das araucárias, nós vamos apresentar, vamos lá para os itens? Nós vamos apresentar uma espécie em que vão apresentar estruturas reprodutivas distintas e que vão ser encontradas na mesma planta, tá? Normalmente essas pinhas
masculinas, com a estrutura masculina, ela vai ser encontrada na parte mais alta da planta, enquanto essas pinhas com a estrutura feminina mais baixa. Isso por quê? Porque quando ela liberar o pólen, que é carregado somente pelo vento, no caso delas, vai ser o quê? Vai se carregar ali de cima para baixo, se utilizando da gravidade para poder fecundar. Então, nós vamos ter lá uma gimnosperma, que vai ser dioica. Professor, então nós vamos ficar ali entre o item A e o item B. Aí você vai o que lá? Você vai observar que vai ter um endosperma triploide na semente no item B, trazendo essa informação a mais que o item A. Professor, eu não sabia dessa informação. Como é que eu vou acertar isso lá? Então, vai uma dica em que eles fazem o máximo para que você não consiga fazer essa estratégia. Mas aí é um bisuzinho de quem tem uma experiência maior na resolução dessas provas. Gente, você ficou em dúvida entre dois itens, você vai observar o tamanho da resposta. Qual é o tamanho que mais vai destoar entre os outros itens? Então, isso significa que é o único item, o item B, que na hora deles editarem, elaborarem aquela questão, é o item que eles não conseguiram modificar para ficar parecido com os outros, porque se eles modificassem demais, ia acabar ficando algo errado. Então, eles mantiveram aquela informação original. E nessa questão, a gente vai para o item B. Tá? Então, se você não sabe a informação, vai ter uma hora que você vai ter que chutar. Então, isso pode ser uma estratégia que você pode estar adotando lá na hora da sua prova. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Tirar aqui da frente para enxergar. Beleza. Então, essa questãozinha está trazendo um fragmento de um poema para a nossa resolução aqui. A gente vai e trabalha aquele exercício de ir direto para o comando da questão. Olha aí, o comando da questão já selecionou uma parte do grande texto. Então, daquele grande texto, a única coisa que me importa de verdade é esse pequeno fragmento que o comando já selecionou. Tá? Então, na estrofe citada, uma árvore pesada de frutos. A única coisa que me importa é isso, árvore de frutos. Poderia ser substituída pelo grupo botânico, que é das... Então, o grupo botânico que apresenta a presença de frutos, qual é? Briófita é aquela pequenininha que a gente mal enxerga. A pteridófita são samambaias. Alguém já viu fruto de samambaia? Não tem fruto. As gimnospermas, como a gente viu, eles têm seus pinhões e as sementes. Não tem fruto. Sobrando quem pra gente? Sobrando as angiospermas. As angiospermas, esse grande grupo dominante que apresenta as flores e os frutos. Tá? Interessante aqui. O item A, não sei se foi proposital na hora de edição da questão, mas é muito interessante vocês observarem esses detalhes de uma edição de prova. Porque, por exemplo, ó, a gente consegue observar que no item A tem 2 espaçamentos antes da palavra. No item C, B, C e D só tem um espaçamento. Você vê que tem um espacinho a mais. Então, se você não soubesse que era angiosperma, você viu que aquele item está diferente. Então, foi dado propositalmente um espaço a mais para deixar a angiosperma igual com o gimnosperma. O que você já marca aquele item. Não lembro exatamente qual foi o ano, gente. Mas eu posso estar confundindo com o vestibular da UES. Mas eu acho que foi uma prova do Enem mesmo. E nessa prova do Enem, vinha com o
ponto final estava em negrito em algumas questões de algumas provas. O que é isso? A galera nem pensou, marcou direto. Pronto, ganhou a questão. Isso aí foi problema de edição, que liberaram prova que não estava completamente limpinha ali, completamente editada. Então, aqui, tranquilo, planta com fruta, angiosperma. Todos vocês vão acertar essa questão, se cair uma questão dessa lá no Enem. Mas se cair uma questão difícil em que você não sabe, não tem certeza, está dúvida entre itens, observa esse tipo de parâmetro, tá? Ah, é um item que está muito maior do que os outros, é um item que está muito menor do que os outros, tá? Então, essas coisinhas da edição pode ajudar vocês a encontrar ali uma dica de qual é a resposta certa que eles estavam tentando esconder e não conseguiram na hora da edição, tá? Então, a gente trabalhou tudo isso pensando na questão do Enem, tá? Não foram questões especificamente do Enem, mas tivemos todo esse cuidado de olhar essas questões estilo Enem que pudessem servir de exemplo para se trabalhar lá dentro, tá? Muitas vezes a botânica era trabalhada junto com a ecologia para trabalhar de uma forma mais crítica, mas como a gente já comentou no começo, como essa mudança política do governo torna o Enem menos crítico e mais conteudista. Então, pode ser que ele escape essas questões de botânica agora para tornar menos crítico, conteudista, então vou o quê? Trabalhar forte na contextualização. É conteudista, mas está bem contextualizado, dentro de uma notícia, dentro de uma música, dentro de um poema, tá? Cuidado ali com essas com esses pontozinhos ali que vocês podem ficar em dúvida. Muitas questões do Enem não chegam nem a apresentar afirmativas falsas. São apenas afirmativas que não atendem ao comando da questão. Então, fiquem muito atentos ao comando da questão. Porque se você analisa o item completamente isolado, são afirmativas completamente verdadeiras. Então, tá certo o que ele está apresentando ali. Mas apenas um dos itens responde o que foi pedido, responde ao comando da questão. Então, ter muita atenção ao comando da questão é essencial, tá? Quando vocês forem lá, galera, lembrem que ainda estamos numa pandemia. Busquem manter um distanciamento das pessoas antes de entrar na sala. Porque depois que entrou na sala, cada um na sua cadeira, espaçado, não vai ter como ter ali uma grande aproximação, uma grande aglomeração. Então, mantenha seu distanciamento na hora da fila, na hora de entrar, certo? Não deixe de levar máscara reserva. Tá? Pode ser que você vai passar muito tempo na prova, você vai passar 5 horas lá dentro. Muito cansativo, você não sabe se a sua sala tem ar-condicionado, se vai ter calor, então você vai transpirar, você vai se alimentar levando a sua mão à boca. Então, leva o álcoolzinho no pote transparente, é claro. Leva máscara reserva para manter todo esse cuidado, né? Apesar de ser menos grave entre os jovens são o principal fator de transmissão para a população que é mais frágil, né? Então, vamos lembrar que essa nossa batalha não é apenas para passar da prova, é para sobreviver também. Tá? Então, bom Enem para vocês, para a gente trabalhar essa finalização aqui, temos um lembrete, um lembrete bem contextualizado, como a gente trabalhou essas questões de hoje, tá? E vamos colocar aqui para vocês assistirem um videozinho curtinho, trazendo essa contextualização, que eu
que é o tipo de contextualização que eu gostaria de ver dentro do Enem, mas o que eu duvido muito que apareça nesse ano, pelo menos. Vamos lá, tá mudando aqui o vídeo. Tenta aumentar o áudio um pouquinho, Samuel. Se inspirou nela, pegou a estrutura harmônica dela, desmembrou a gravação e fez o Bumbum Tantã. Envolvente, que mexe com a mente. A OSBA é uma orquestra atual. E essa orquestra hoje é que está também ao lado dos governantes para que a gente incentive nossa população a acreditar na ciência e se vacinar. A gente não podia sair, não podia ir para a rua, mas a luz do nosso projetor podia sair pela janela. Vai descer o bumbum! E aí, quando a gente teve a notícia de que a vacina estava saindo, foi fabuloso, porque nossa sociedade, nosso país, ele está muito carente de esperança. Todo mundo lia aquilo cantando, então foi maravilhoso. Vem com o bumbum! Música, para mim, é isso. Música é vida. Celebração da vida. Eu acho que a vacinação é a celebração da vida também. E se tem homenagem para o Butantan, agora o Otávio está defendendo homenagem também para a Fiocruz. São duas vacinas, então olha a minha sugestão de homenagem para a Fiocruz. Então, gente, além de uma ótima prova para vocês, isso é o que a gente deseja ali, que para todos vocês, todos nós, essa vacina saia logo e podemos, assim, finalmente ter chance de voltar a algum estado de normalidade, tá? Então, sucesso para vocês, desejo tudo de bom nessa prova e para a vida de vocês, para a saúde de vocês, tá? Agradeço o Samuel e a Lara por a oportunidade de estar aqui contribuindo, foi um imenso prazer. A gente agradece a participação do professor e deseja para vocês que estão assistindo o vídeo também uma boa prova. Vão com calma, atenção e lembrem aí das dicas do Yuri na hora de fazer a prova. Também gostaria de agradecer, né, professor? Muito obrigada pela participação. E relembrar, não é, os cuidados na hora de fazer a prova, levar o álcool em gel, uma máscara reserva e ficarem calmos, né? Porque vocês viram o assunto, talvez não da forma que seria visto em sala de aula presencial, mas vocês tiveram essas aulas, então vocês sabem. Então é só ir com calma e ter os cuidados aí com o coronavírus. Obrigada, professor. Obrigada, Samuel, pela parceria de sempre. Tchau. Sucesso.